Então agora, a mensagem está pertinho aí. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem que está em Gênesis, no mesmo livro, capítulo 1, versículo também de número 1 em diante. Quando os irmãos estão procurando, eu já vou orando para adiantar. Pai, neste momento nós vamos ouvir a palavra oficial da noite. O Senhor colocou, meu Pai, no meu coração, Senhor, que eu pregue a Tua palavra do jeito que ela é, do jeito que o Senhor me mostrou, me deu um entendimento quando eu fui dar uma examinada na palavra, para que a igreja continue sendo edificada por meio da pregação, e assim os irmãos, ó Pai, serão abençoados e o Senhor louvado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem puder ficar de pé, em reverência à leitura do texto, quem puder também, acrescentar. Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento dos céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores que frutifiquem, ou frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E
Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. A igreja pode ser assim. Uma leitura comprida, né? Mas assim, eu gosto de ler o texto quando é um texto assim mais amplo, né? Porque tem texto que não tem tantos detalhes, não precisa de você ler todo, né? Agora, tem textos que tem muitos detalhes. É importante o pregador, já no primeiro contato com o texto, que é a leitura, ele lê para ele já estar com o texto em mente, e no caso a igreja também, os ouvintes, né? Então, Deus no princípio criou os céus e a terra. Vou pedir ao irmão Gelson, nós vamos trabalhar com a Bíblia aqui, tá? Vamos lá. 45, capítulo 45 de Isaías, verso 12. A Karina, Salmo 24, versos 1 e 2. Irmã Jéssica, Salmo 33, do verso 5 ao 8. Só para a gente já ir adiantando, tá? Fazer uma dinâmica, porque senão a gente deixar para achar na hora e todos os irmãos forem para todas as referências, aí vai demorar. Isaías 45, verso 12. Exato. Leia para nós, por favor, meu irmão. Onde está escrito assim: eu que fiz a terra e nela criei o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o exército dei ordens. Então, quer dizer, Deus é criador. A gente vai ver isso em várias passagens da Bíblia. Essa é uma das tantas que tem, como Salmos também, né? Irmã Jéssica, por favor, Salmo 24, versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Amém. Aleluia. Karina, 33, do 5 a 8. Por favor. Qual versículo? Do 5 ao 8. Salmo 33, do versículo 5 ao 8, por favor. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e o sopro de sua boca, o exército dele. No 6, Até o 8. Mais alto um pouquinho, por favor. Só um pouquinho mais alto. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em revelatório ele pega as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tema a todos porque ele faz no mundo. Observe, igreja, em várias passagens a Bíblia ela faz questão de exaltar a criação de Deus, ou o Deus da criação. Por quê? Porque isso aqui é uma ênfase, é a criação de tudo, foi o começo de tudo. Porque quando Deus ele chegou para criar a terra, diz aqui que a terra estava sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, ou seja, era um grande mar coberto por uma grande escuridão. Era assim, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espírito aqui pode significar sopro, vento, fôlego, né? Mas aqui eu creio que é o Espírito Santo mesmo, no meu ponto de vista. Mas pode significar vento, fôlego,
e sopro também. Alguns dizem, né, que tinham ventos ali sobre as águas e tudo, mas eu não quero assim trabalhar para confundir a cabeça da igreja. Eu estou explicando isso aqui porque é necessário. Porque tem palavra na Bíblia, tem algumas interpretações ou significados, e devem ser esses significados de acordo com seus respectivos contextos, né? Mas aqui eu creio que era o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava ali, creio eu, também com Deus na criação. Então havia um grande mar coberto por uma grande escuridão, trevas ali, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. E eu creio também que havia ali vento forte movendo aquelas águas. Eu creio também. Era um cenário de acordo com o que está escrito aqui dessa forma. Então, disse Deus, a primeira coisa que ele fez: haja luz, e houve luz. Essa luz aqui, será que era a luz do sol? Será? Não. Ou era a luz do próprio Deus? Provavelmente essa, né? É o Deus mesmo, né? Aqui é a luz do próprio Deus. Quando ele disse haja luz, houve luz ali naquele momento, para clarear. Primeira coisa que Deus fez, né? Haja luz. Quando a gente leva essa questão para a área espiritual, o que significa também na Bíblia luz e trevas? Quem segue a Deus anda na luz, quem não segue a Deus anda nas trevas, a Bíblia fala, né? Então tem essa interpretação, mas aqui é uma luz que houve ali, saindo essa luz do próprio Deus, ou sendo ele essa própria luz. Mas houve luz ali, ele falou: haja luz, e houve luz. Houve essa luz. Primeira coisa que Deus fez, em meio às trevas, haja luz. Espiritualmente, aqui se trata da criação, mas espiritualmente, a pessoa que não tem Deus, o que ela precisa? Imediatamente, caso ela queira ser salva, Encontrar a luz. isso. Porque a luz faz com que a pessoa que estava em trevas Não ande mais na escuridão. exatamente, Chegue à luz. exatamente, ela vai iluminar, ou alumiar a pessoa, né? Iluminar e alumiar a pessoa, para que a pessoa possa saber para onde ela vai caminhar. Certo? Então, isso é algo que a gente vê aqui. No verso 4 ele diz: e viu Deus que a luz era o quê? Boa. E fez separação entre luz e trevas. A luz ele chamou dia, e as trevas noite. E houve tarde de manhã o primeiro dia. Por que a gente encontra essa expressão, tarde de manhã? Se o dia começa, né, o certo seria o quê? O dia é umas 5 horas, 6 horas da manhã, por exemplo. Mas só que lá no certo é de madrugada. É porque para o judeu, de acordo até com a criação de Deus, o dia até hoje, ele começa com o pôr do sol e também termina. Por isso que é tarde de manhã, começa com o entardecer, já no caso à noite. Esse tarde aqui já pode ser interpretado como a noite. O tarde. Porque no caso, para o judeu, é o entardecer. Quando o sol se põe, já é o sol se pondo e a noite chegando. Certo? Então, se a pessoa falar assim, o dia para o judeu começa com a noite, a pessoa não está errada. Mas a gente usa tarde, mas aqui é o entardecer, já anoitecendo. Certo? É por isso que você vai encontrar essa expressão aqui no mínimo 6 vezes, né? É um detalhe, mas é importante a gente aprender isso, né? Então, houve tarde de manhã no primeiro dia, e Deus também, ele disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Ou seja, havia só o quê? Águas. Só água. Só água.
e uma escuridão. Ainda não havia porção seca, que no caso seria a terra que ele criaria logo na sequência. Então o que ele fez primeiro? Ele separou as muitas águas, e aí ele colocou para a separação dessas águas o que? O firmamento, que ele chamou de céus. Então ficou a água, ficaram as águas de baixo do firmamento e as águas de cima, não é? Tem pessoa que fala, as águas de cima são as águas que desceram no dilúvio, a época de Noé. Bem, mas aqui é uma referência à água que é formada na atmosfera, de onde vem o que para nós? A chuva, exatamente. E a questão do dilúvio também, querendo ou não, tem a ver, porque as águas do dilúvio caíram de onde? Foram muitas. Ele não separou aqui as águas de baixo das de cima? Mas aí Moisés tem relação de qualquer ação. Não, exatamente. Depois, Não, estou falando que essas águas Elas que ficaram foram para cima, exatamente. Ficaram guardadas lá em cima. Exatamente. Para quem crê que a primeira chuva foi o dilúvio, exatamente. Quando chegar essa hora, ele não. Então tem a ver, né? Tem a ver. Mas aqui se trata da chuva realmente, certo? Até porque tem quem acredita, né? Que a primeira chuva que houve foi o dilúvio. Então, essa é uma afirmação para quem acredita assim, não é? Mas tudo bem. Então, versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento, em separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Verso 8. E chamou Deus o firmamento dos céus, houve tarde, manhã, segundo dia. Verso 9. Diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Verso 10. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Essa expressão, viu Deus que isso era bom, tem pelo menos 6 vezes. Né? Com um detalhe de que a última vez está escrito assim, no verso 31, último do capítulo 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então inclui-se esse detalhe, que era muito bom, né? Mas está no contexto, né? Então Deus, ele criou todas as coisas, criou os mares, a porção seca, não é? Formando as coisas como são, como nós sabemos e nós vemos hoje. Os animais, répteis, né? Que rastejam sobre a terra, que andam, não é? A gente vê aí, por exemplo, um réptil, jacaré, lagarto, tartaruga, e por aí vai, né? Então, Deus criou animais, e esses animais encheram a terra e as águas. Todo tipo de animal terrestre e aquático. Pastor, uma pergunta. Houve também dinossauros lá no passado? Eu creio que sim. Sabe por quê? Por exemplo, a gente tem hoje achados arqueológicos, exatamente, de ossos de dinossauros preservados. Mas em que era? Bom, aí muitas pessoas falam, quem acha, os arqueólogos, né, as pessoas que trabalham na área da arqueologia, né, que acham esses ossos, essas ossadas, elas datam de milhões de anos, e nós não cremos bem assim. Porque, por exemplo, na área científica, nós não cremos no Big Bang, que o mundo surgiu de uma explosão. Nós cremos que o mundo surgiu da criação de Deus. Então já começa essa divergência. Então essas pessoas que falam 30 milhões de anos, isso a gente não crê que é tanto tempo assim. Não dá para a gente datar, mas a gente crê que não é tanto tempo assim o mundo. Mas foi na mesma época que Adão e Eva foram criados? Eu creio que alguns sim, assim, que surgiram naquela época ali, né, da criação antediluviana e depois talvez pós-diluviana, né?
Mas antediluviana, creio que sim. Agora é difícil datar em que época foi, porque não tem como. Não tem. Essas datas que os arqueólogos hoje dão, essas pessoas que trabalham com essa ciência e não creem em Deus, creem na teoria da evolução, eu não creio nessas datas. Porque, por exemplo, se você pegar um cientista cristão, ele já diverge do cientista evolucionista, o criacionista do evolucionista, porque há várias contradições com relação às afirmações dos evolucionistas. Então já há uma divergência grande, já tem caído por terra grande parte dessas datas que eles dão de milhões e milhões de anos, mas não há uma comprovação. É que eu vi alguma pesquisa também assim, que aproximadamente de Adão até Moisés havia mais ou menos aproximadamente 2.000 anos, aproximadamente de Moisés até Jesus, mais 2.000 aproximadamente de Jesus até nós, aproximadamente também mais 2.000 anos. Há esse tipo de, como que eu vou dizer, há esse tipo de estudo. Sim. Que o mundo tem hoje aproximadamente 6.000 anos. 6.000 e poucos anos, de 6 a 7, alguns talvez dizem 10. Eu creio que isso aí está margeando, mas não tanto milhões e milhões. Isso aí é uma coisa totalmente, para mim, equivocada. E já tem cristãos na área da ciência, da arqueologia, em várias ciências, né, que estudam os fósseis e tal, que já estão refutando isso aí. Então isso é importante, né? Isso é importante, porque esses que estão refutando, os que creem na teoria da evolução, eles estão fazendo valer a Bíblia, porque o que eles estão provando, na linha de pensamento e estudo deles, está de acordo com a Bíblia, o que eles estão provando. Isso é importante. A pergunta do irmão aí tem tudo a ver, né? Então, Deus, ele criou todo tipo de animal, ele criou também todo tipo de vegetação, árvores para alimentação do homem, né? Todo tipo de vegetação para alimentação dos animais, certo? Deus fez tudo e viu que tudo que ele fez era bom, porque a criação de Deus, ela é o quê? Boa, né? Criou também o sol e a lua. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Né? Eu acho lindo esse 14 aqui, ó. Disse Deus, né? Também, haja luzeiros no firmamento, 14, dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. Por que nós temos hoje dias, estações e anos? Porque Deus criou dessa forma. Criou dessa forma. Está escrito, não é? E aí fala dos luzeiros, no verso 15, né? Que foram criados para iluminar a terra, conforme nós já falamos, o sol, o dia, a lua, a noite. E Deus também fez as estrelas, está no verso 16, né? 17, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. Olha só o 18, para governarem dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, quarto dia. E aí ele foi criando tudo como está narrado aqui, não é? Todos os seres viventes, né? As espécies de animais, como nós lemos aqui, né? Vimos isso aqui. E eu quero que você acompanhe comigo uma coisa importante aqui também. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Então, Deus criou o homem para dominar. Não para matar, maltratar, judiar. Não, para dominar. Né? Tem pessoa que interpreta a Bíblia de forma carnal e maligna. Não, Deus criou o homem para dominar e faz o que ele quiser. Deus deu poder para ele. Não. Acima do homem sempre esteve e sempre estará Deus. O homem tem que entender isso. Não é? Até porque, por exemplo, o que está escrito na lei de Moisés? Por exemplo, se um animal fosse morto por alguém, esse alguém tinha que pagar o dono o valor do animal. Né? Você vai ver, abra em Gelson, Levítico 24, 18, só para você entender isso aí. Irmão, vai ler, versículo rápido, para você entender que Deus, ele criou tudo com condições, limites, para que o homem não ultrapasse. Mas infelizmente o homem ultrapassa. E quando o homem ultrapassa, o que acontece? E o castigo. Exatamente. 24, versículo 18. onde está escrito assim: quem ferir mortalmente um animal doméstico de outra pessoa deve dar a compensação por ele, vida por vida. Tem outras partes que falam, mas o próprio Deus, ele não quer que o homem mate ou faça mal a ninguém, nem ser humano, nem animal, porque toda a criação pertence a quem? Pertence a Deus, não é? Um outro detalhe importante aqui, verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Então aqui é o gênero humano, quando a gente fala, né? Homem no gênero humano é homem e mulher, entendeu? É por isso que a gente às vezes usa essa expressão. Versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse o que? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Né? Verso 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se encham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Mas ainda assim, eu quero que o nosso irmão leia para mim aí, por favor. Vá lá para Gênesis 9, verso 6, para a gente aqui gravar mais ainda esse versículo com relação ao tratamento do homem para com o homem e como nós já vimos também para com a vida animal. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Então, quando uma pessoa mata a outra, ela está matando uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Em que sentido imagem e semelhança? Sentido físico? Não. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus no sentido de termos as características de Deus. Razão, poder de decisão, certo? É nesse sentido que o homem foi criado à imagem, emoção, à imagem e semelhança de Deus. Não é uma imagem física, entende? Porque muita gente entende, né? Fisicamente. Porque se a pessoa não conhecer também, por isso que você vê, por exemplo, quando você entra na internet, você vê Deus em forma humana. Né? Mas assim, não é o que a Bíblia diz. E se fosse verdade de forma física, ia falar então lá que Deus ele tem várias coisas, ele é alto, gordo, e outra coisa, Deus tem coração, pulmão? Tem tudo. Ele é fortão, bombadão, ele é de magricela. Ele não tem isso. Deus é espírito. Quem tem isso é o homem que precisa disso pela ordem criacional de Deus para viver, para respirar, os órgãos. Deus é uma outra dimensão, uma vida numa outra superior dimensão, espiritual. Então tem que entender isso aí também, né? Mas o homem, mesmo depois de ter pecado, ele deixou de ser a imagem e semelhança de Deus? Não. Ele perdeu parte dessa condição, né, com a qual Deus o criou.
Mas ainda assim nós podemos dizer que o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, quando uma pessoa mata a outra, ela está transgredindo, nós podemos dizer assim, uma lei de Deus, um mandamento de Deus, que é de não matar. Falar até nos 10 mandamentos. Então, quando a pessoa, por isso que o irmão leu? Vida por vida, a pessoa que matar seria morta. Hoje, trazendo para os nossos dias, tem alguém que pratica homicídio e vai continuar praticando, obtendo sucesso por toda a vida? Quem pratica homicídio está debaixo de quê? Bênção ou maldição? Maldição. O problema dele não é com as outras pessoas, não. É com Deus. E tem jeito de escapar da mão de Deus? Por isso que a pessoa tem que conhecer a palavra de Deus, né? Quando eu faço mal, até um animal, porque Deus criou lei para prevenção e proteção dos animais. Agora, quando é o homem, quando Deus foi fazer o homem, só na formação do homem ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa expressão ele só usou para a criação do homem, ou aquilo que nós chamamos de obra-prima da criação de Deus. Nós podemos dizer que nós fomos aquilo que de melhor Deus criou. Em nenhuma criação de Deus ele usou a expressão: façamos a nossa imagem e semelhança. Só para a criação do homem. Muitas pessoas se esquecem disso, não é? Então nós temos algo de Deus dentro de nós. Quando uma pessoa mata a outra, ela está acabando com uma vida que foi criada à imagem e semelhança de Deus. E é por isso também que nós não podemos não somente não matar animal, vida humana. É por isso também que nós não podemos roubar, mentir, trapaçar. Se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo. Pecar a gente peca, mas a gente tem que pisar no freio da vida para poder não pecar assim o máximo. A gente peca, mas a gente tem que estar sempre com o pé no freio da vida para, sempre que sendo possível, não pecar. Amém. Porque o problema nosso com Deus é o quê? O pecado. O pecado entrou depois. Olha como Deus ele foi muito mais do que isso, não vou usar um termo, o grande arquiteto da humanidade. Olha como ele criou todas as coisas. Tudo que Deus falou foi formado e criado pelo poder da palavra que procedeu dos seus lábios, porque a palavra de Deus tem poder para criar. Então só o Criador pode destruir. Ninguém tem o poder mais. Mas por que o homem faz? É o homem sem Deus. A gente vê no princípio da criação, quando o homem abandonou Deus, no momento em que ele pecou, Eva e Adão, veio a queda. Todas as vezes que o homem ele desobedece a Deus, ele entra em oposição, ele passa a se opor a Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Olha só como Deus ele teve trabalho, né? Vou usar um termo, né? Trabalho para criar todas as coisas. Tudo aqui na terra passou a existir a partir da criação de Deus. Tudo tem que ter um princípio. O mundo teve um princípio. O princípio do mundo foi em Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso que a irmã leu ali: tudo que existe no céu, na terra e até os exércitos celestiais em toda a parte do mundo
não só do planeta Terra, pertence a Deus porque Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Nós cremos que Deus é o Criador. A partir de Deus, o mundo passou a existir. As coisas que existem, elas passaram a existir a partir de Deus. Antes de Deus, nada existia. Deus é o quê? A origem. Deus é o princípio de toda a criação. O Cristo também, né? Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Por isso que todas as coisas estão sob Jesus Cristo. Quer ver? Só para a gente passear um pouquinho aqui, Colossenses, e ver essa passagem aqui. Colossenses, deixa eu ver só o capítulo. Depois de Filipenses, Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou, Deus, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós somos perdoados dos pecados por meio de quem? Jesus. Amém. Este é a imagem do Deus invisível, Jesus, né? O primogênito de toda a criação. Verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, tudo está conservado nele, em ordem e harmonia. Então, Deus, quando estava fazendo o mundo, quem estava lá com ele? Jesus. Isso. Por isso lá que ele fala, façamos o homem a nossa imagem. Aí eu estava pensando, façamos. Então ele fez um convite para alguém que estava próximo dele ali ser participante, não somente os anjos. Talvez estavam o Pai, Filho e Espírito Santo também. Essa é a linha, né? Essa é a linha, né? Nós cremos, essa é a linha mais aceita, em que Deus, quando estava criando o mundo, estava com Ele criando o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eu falei que eu creio que a interpretação e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu creio que o Espírito estava já na criação também. Por isso, os três, né? As três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, tudo que Deus fez, Ele fez para o quê? Para a sua glória, para o seu louvor. Mas infelizmente, nem toda a criação louva a Deus. Por quê? Porque parte da criação é corrompida. O pecado, quando entrou corrupção. Então hoje o homem só pode se achegar a Deus por meio daquele que veio pelos nossos pecados, e pelos nossos pecados morreu Cristo. Então o homem hoje sem Deus, ele ainda está sob o efeito da queda de Adão. Ele está sob o efeito do pecado de Adão e Eva. Não tem como, isso é uma questão espiritual, isso é como uma lei determinada por Deus. Então, como pode haver a restauração da comunhão do homem criado por Deus para com Deus? Como pode haver a restauração da relação do homem criado por Deus para com o próprio Deus? Por meio do próprio Filho Jesus Cristo, que veio para estar levando o homem a Deus, o homem perdido novamente. Olha só como tudo vai se encaixando. Por isso que você pega coisa de Gênesis e você vê lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, porque a Bíblia ela vai e volta, não é?
E uma outra coisa importante também, eu quero que você veja comigo, vá para o livro de Salmos 147. Isso aqui é importante. Vamos ler do verso 4 ao 5. Ou melhor dizendo, ao 6. A gente vai lendo aqui a partir do 4. Falando de Deus, né? Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá como os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Verso 7. Entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra. Vamos continuar. Falei que não existe para 6 ou 7, vamos continuar. Faz brotar nos montes a erva, dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem tem prazer nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém. Falando da criação de Deus e falando que Deus não se agrada da força do animal. Não é como está aqui no verso 10. Ou não faz caso da força do cavalo, nem tem prazer nos músculos do guerreiro. O que a gente vê muito no mundo hoje? Pessoas guerreando com a própria musculatura física, com o próprio poder, às vezes, da cavalaria, vou usar esse termo, né? Para não dizer dos tanques de guerra, armas de guerra, o homem se gloriando naquilo que Deus não tem prazer. Então Deus se agrada, tem prazer em quê? Verso 11: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus vai se agradar daquele que é forte, porque na internet quem que é o bom? O marombeiro, o musculoso, não é? Agora para Deus, não é que isso aí não vale nada no sentido, porque a pessoa pode ser uma pessoa forte e temente a Deus, mas eu não vou aqui diminuir a pessoa que trabalha nessa questão, a pessoa que, porém, a nossa academia não deve ser a academia da musculatura física, deve ser a academia Bíblia, mas Deus não se agrada disso. E nós sabemos que provavelmente a maioria das pessoas, essa maioria que segue a beleza física, não serve a Deus. Infelizmente, no mínimo eu creio, a maioria. Então por isso que a gente tem que ir para a Bíblia. Deus se agrada da pessoa que teme a Ele. Quem quer agradar a Deus tem que fazer o quê? Temer a Deus. E o que é temer a Deus? É conhecer a sua palavra e por ela andar. Porque quem anda pela palavra de Deus, anda pela vontade de Deus. Deus não vai descer aqui nem mandar anjo para pregar o evangelho para ninguém. A palavra de Deus, quando ela está sendo pregada como aqui, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Eu não espero na misericórdia de ninguém. De ninguém. No sentido de esperar primeiramente na misericórdia de Deus. É lógico que eu posso contar com a misericórdia de alguém. Isso pode. Deus pode usar alguém para ter compaixão da gente e ajudar a gente. Não é em sentido absoluto que eu estou falando. Que eu não confio em ninguém, que eu não espero ninguém. Não é nesse sentido absoluto, não. É em primeiro lugar. Antes de qualquer esperar em qualquer misericórdia, eu espero na misericórdia de Deus, porque Deus é quem me salvou, quem me guarda é Deus, quem me protege é Deus,
Quem tem me ensinado o verdadeiro valor da vida não é o mundo. Tem coisa boa no mundo? Tem, mas nada se compara a Deus. No mundo a pessoa pode ser bem sucedida, pode ter um status, pode ter uma posição, mas todas essas coisas vão passar. Quem teme a Deus e faz a sua vontade vai permanecer eternamente, vai viver eternamente, porque Deus, somente Deus, pode fazer do mortal um imortal. Só Deus pode fazer do mortal um imortal. Quando isso acontece, como, pastor? Quando a pessoa passa a temer a Deus de coração e esperar a misericórdia dele para ter a sua salvação eterna. É o que a Bíblia ensina. O mortal passa a ser imortal, porque antes da queda do homem, ele era o quê? Imortal. Depois da queda ele passou a ser o quê? Mortal. E essa imortalidade, espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente, ela veio depois através de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Ele dá o quê? A vida verdadeira, eterna, para aquele que nele crê. Então isso é importante. Uma outra coisa que você pode observar aqui é o Salmo 48. Vamos ler aí, Salmo 48, exaltando o Deus da criação. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Amém. Eu disse aqui que Deus falou, serve também, mas aqui está falando que Ele mandou. Será que teria como Deus ter falado assim, que haja luz e a luz não aparecer? Teria como isso acontecer? Ele é um Deus muito poderoso, né? Tudo que Ele falou, ou o que Ele mandou, aconteceu, se fez. Para exaltar o quê? O seu poder. O poder de Deus, do Deus Criador, do Deus que fez tudo para o seu louvor. Salmo 150, último versículo 6. Último salmo do livro de Salmos e último versículo 6. Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia. Você já viu de manhã cedo, às vezes, a gente vê, contempla, né, esse lindo louvor, os pássaros cantando a Deus, a natureza, os animais quando estão rugindo, fazendo os seus barulhos, a criação louva a Deus. Agora, pastor, tem um passarinho que é amor, vai chegando o tempo das águas, ele canta sabiá. Chegando o tempo das águas, ele canta, com poucas voltas o tempo está caindo água para nós. Isso não é o louvor de Deus, da sua criação? A sua criação, até mesmo inanimada, e os seres irracionais louvam ou não louvam a Deus? Menos um cachorro, eu acho que todos os dias, porque de madrugada, na porta de casa fica perturbando toda madrugada. Aí não vai dar aquele lá. Aí não. Não, Deus, aquele lá não quer prender, né? Ali tem um problema, não tem? Só para descontrair, mas não dá não, vai. Ele fica falando que é cachorro? Tem que repreender, não é? Repreender, isso é o cão dele. Exato. Então, quando a gente ouve muito na Bíblia louvar a Deus, todo ser que respira, louve a Deus. Essa é a orientação. Nós temos que louvar a Deus, porque Deus nos criou para o seu louvor. Agora, de que forma que eu vou louvar a Deus? Cantando, pregando, ou em primeiro lugar, temendo. Isso é louvar. Então, as pessoas que resumem o louvor a um cântico, elas precisam estudar mais a palavra. Quando eu estou lá na minha casa, sozinho, onde ninguém está me vendo, Deus está me vendo. Eu tenho que lutar contra o pecado e saber que Deus está me vendo. Eu preciso de louvá-lo.
Quando eu estou em qualquer outra área, praticando qualquer outra coisa, eu tenho que me esforçar, porque se eu me esforçar para não pecar e praticar a vontade de Deus, estarei eu louvando a Deus. Isso é louvar a Deus. Então, esse tipo de pessoa que procura viver assim, mesmo sendo uma pecadora, quando essa pessoa, eu vou usar um termo, não vou falar que é assim direto e tal, estou usando aqui um termo, tá? Uma forma para dizer aqui sobre essa pessoa. Então, essa pessoa, quando ela bota os joelhos no chão para orar a Deus, a sua oração às vezes costuma soar como um louvor a Deus. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de atender o obediente, aquele que obedece a Deus. Amém. Outro dia eu falei sobre Gênesis 20, me parece, quando Abraão orou a Deus para sarar, para curar Abimeleque, o rei de Gerar. No episódio lá em que ele tomou a mulher de Abraão, mas sem saber, aquela coisa toda e tal. Abraão também disse que ela era sua irmã, mas nós sabemos ali a trama de como foi. Sim. Eu não quero entrar no mérito da questão. Então, Abimeleque fez aquilo sem maldade. A mulher de Abraão era bonita e uma mulher bonita. A mulher por si só já chamou atenção, sendo bonita, então ela traiu o rei de Gerar. E aí Abraão com certeza deve ter ficado ali apreensivo, meu Deus. Só que Deus não permitiu ele ter relação com ela, porque já era o propósito de Deus para Sara e Abraão terem Isaac e a linhagem ali de Jesus Cristo e tudo mais, os judeus, né? Então o que aconteceu? Deus falou com Abimeleque, explicou para Abimeleque e disse para Abimeleque que sabia que Abimeleque não fez por maldade, mas era, e ele mesmo assim ficou o quê? Doente, mesmo tendo feito sem maldade, ficou doente, veio esterilidade para as servas dele, né? Sobre a família dele. Olha só o que está, vou rapidinho para você entender. Gênesis 20, a gente já vai encerrar. Verso 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Quer dizer, elas estavam estéreis, até a mulher de Abimeleque. Veio doença para Abimeleque e esterilidade para as servas e mulher dele. Mas aí Deus falou para Abimeleque que quem era para orar, para Deus mudar a situação? Abraão. Quando os amigos de Jó, lá no final do livro de Jó, eles acabaram pecando ali, não entendendo o propósito da doença de Jó, da enfermidade de Jó, tudo que ele passou. O que Deus falou? Jó vai orar e eu ouvirei a oração de Jó. Olha só, isso aqui é a revelação de Deus. Coloque isso no seu coração. Com certeza você vai precisar disso aqui num dado dia da sua vida. Deus não ouve a qualquer um, né? Então vamos lá, ó. Só o versículo que eu quero. Verso 8, 42 de Jó. Tomai, último capítulo, verso 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Jó vai ter que orar por vocês, para me ouvir mudar a situação. Lá quem teve que orar? Abraão. Quando Abraão orou, Abimeleque foi curado, e as mulheres voltaram a ser férteis. Pastor, onde você está querendo chegar? O que tem a ver com a criação? Abraão foi o primeiro homem, me parece que na Bíblia, se não me falha a memória, a ser chamado amigo de Deus. Deus não ouve a oração de qualquer um, tem que ser amigo. Falei com o irmão ali no princípio do culto, Jesus disse o quê?
Se nós fizermos o que Ele manda, nós seremos seus amigos. Então a pessoa, está entendendo, como eu falei aqui, a questão da oração? Quando você obedece a Deus, até a sua oração, Deus vai ouvir. Ele pode não responder na hora, mas Ele vai ouvir. E às vezes Ele responde na hora, e às vezes até antes de você orar. Por quê? Porque a Bíblia fala que antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Agora a questão não é se vai responder na hora, mas só depois. É a pessoa. Se tem vida com Deus, pode esperar. Se orou ou está orando, Deus não fez, pode continuar orando. Se Ele ainda não fez e você é uma pessoa fiel a Ele, mais cedo ou mais tarde Ele vai fazer. Ele vai ouvir a sua oração. As pessoas pelas quais você está orando, ou a causa pela qual você está orando, Deus vai agir, e muitas pessoas verão que você é uma pessoa que teme a Deus, que louva a Deus, e a sua oração é ouvida por Deus, porque a sua vida é um testemunho para a glória de Deus. Deus não deixa ninguém na vergonha, Deus não deixa ninguém desamparado ou passando uma aprovação por todo o tempo. A aprovação de Deus tem uma hora e um dia na vida do servo dele para acabar, e assim Deus faz. E quando acaba a aprovação, se a pessoa não subir para o céu e Jesus voltar, virá outra. E assim o servo de Deus vai só ficando forte. Então, nós observamos que o que Deus fez quando Ele terminou tudo? Descansou e abençoou aquele dia, o sétimo dia. Ele terminou sua criação em que dia? No sexto dia, né? E no sétimo Ele descansou. Exatamente. Dependendo da versão bíblica, a pessoa não entende. Mas é isso aí que o irmão falou. Ele fez o mundo e criou todas as coisas em 6 dias. No sétimo Ele Descansou. Repousou. Tá, descansou aqui, não tem problema não. Mas a gente sabe que Deus se cansa. Não, de jeito nenhum. Aqui é no sentido de que Deus cessou. A palavra hebraica aqui é Deus cessou, pessoal. Essa tem até uma diferença, porque a pessoa que não conhece a Bíblia, né? Ela pensa assim, rapaz, até Deus descansou, também tem que descansar. Então ela leva o ser humano que entender. Eu mesmo, quando li a primeira vez, eu fiquei com isso na minha cabeça. Ué, mas se Deus descansou, eu também tenho que descansar. Na época eu estava trabalhando, eu estava morrendo. Aí depois eu fui estudar, aí eu comecei a pegar outras partes que falam que Deus não se cansa como o homem. Tem um trem errado aqui. Eu tenho que descobrir onde é que está esse erro. Aí depois eu entendi que a palavra mais adequada é Deus cessou, terminou as suas obras no sétimo dia. Ele fez aquilo que tinha que ser feito. Exatamente, né? Agora, precisa de ter dia, de ser guardador do sétimo dia. Se a pessoa quiser, né? A gente não pode também, está na Bíblia aqui, está até antes da lei. Agora, isso é para o cristão do Novo Testamento uma lei? Ao meu ver, não. Porque de repente você arruma um trabalho que você vai ter que descansar, a sua folga vai ser no sábado, ou melhor dizendo, Domingo, né? no domingo, ou na segunda, ou na terça. Entendeu? Então isso é muito complicado, você pegar uma coisa lá do princípio e trazer para hoje. Sendo que no Novo Testamento, ao meu ver, a Bíblia fala que isso acabou. Paulo foi claro. Eu não vou entrar no mérito da questão por causa, né, do horário. Mas Paulo disse que não precisa de guardar mais dias, meses. Essas coisas eram coisas do passado. Certo? Não, pastor, mas Deus santificou esse dia. Então descansa nele. Não tem problema. Mas de repente você vai ter um ofício que você vai ter que fazer alguma coisa no sétimo dia. E ao meu ver, Deus não preocupa-se com isso. O problema de Deus não é se vai guardar ou não o sétimo dia, é o pecado. Até porque, na nossa contagem de semana, qual que é o sétimo dia para nós? Seria o sábado, né? Não, na nossa contagem prática, é o domingo. É o domingo, na prática é o domingo. Na nossa contagem prática, eu estou falando assim, porque qual que é o dia de descanso para nós? Normalmente, na nossa popularidade conceitual, é o domingo. Eu sei que o primeiro dia é o domingo.
Entendeu? Por isso que o primeiro dia da semana prática, a segunda, já começa na segunda, não é o primeiro. Só que normalmente a segunda ela soa como o primeiro dia na prática para nós. E o domingo como o sétimo, porque ele é que é o dia de descanso para nós. E eu vejo que não há problema nenhum nisso aí. Nós sabemos disso. Ah não, mas isso aí é a igreja católica. Quem que ressuscitou Jesus Cristo no domingo de manhã cedo? Ele morreu na sexta, permaneceu morto no sábado, e Deus o ressuscitou dentre os mortos no domingo de manhã cedo. Deus. Então, podemos ou não podemos interpretar que o domingo passou a ser o dia de descanso porque Cristo ressuscitou no domingo? Pode haver essa interpretação. A maioria interpreta assim. Então, gente, tem muita coisa. Você fala, não, você tem que guardar e arruma uma coisa ali e até prejudica o outro. Porque às vezes quem está ensinando isso não trabalha fora, não precisa. Aí coloca um jugo sobre o outro. Então tem que vigiar. Agora, se a pessoa puder descansar até sábado, domingo, amém. Mas nós cremos que o dia de descanso passou a ser o domingo, porque muitos da igreja primitiva praticavam isso, tá? Eu não vou entrar no meio da questão, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então já era o plano de Deus. Não é que Deus não começou de uma forma, ele não terminou a lei com Jesus. Então Jesus começa o quê? Uma nova era. Então pronto, por causa disso. Se coloca os seus pés, faça assim com as mãos no ponte. Vou fazer uma pergunta aqui rápido, para não estender muito. Eu falei que a mensagem era uma extensa, por isso que eu procurei andar um pouco. Primeiro eu vou, depois eu faço a pergunta. Faça assim com as mãos em forma de concha. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação divina e Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo abençoado, consolado e encorajado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, no ânimo divino do Espírito Santo. Senhor, os abençoe em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Antes das palmas, tem que fazer essa pergunta. Carlos, que está nos visitando hoje, Carlos, a gente faz essa pergunta porque é a norma, tá? É normativo da nossa igreja, nem todas falam, mas nós entendemos assim. A gente prega e a gente sempre faz um apelo para a pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo, caso ela queira aceitar, entendeu? Isso está na pessoa, igual eu falei, né? Nós temos a função de ensinar tudo. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, né, irmão? É com ela. Aí eu vou fazer a pergunta que é a pergunta clássica e tradicional, e bíblica também para o irmão. O irmão quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida hoje? Amém. Vou pedir ao irmão que se dirija aqui à frente. A igreja, fecha os olhos, por favor. Estenda as mãos, como nós sempre fazemos. Vem aqui à frente. Carlos, convidado do nosso amado irmão Gessino, né? Ele veio com nós a primeira vez, de coração. Conversei com ele, chegou bem antes, né, Carlos? A gente conversou um pouco. Eu disse para ele que hoje pode ser o princípio de tudo de Deus na vida dele. Vai depender dele, né? Nós estamos aqui para, na medida possível, mesmo como pecadores e falhos, mas na medida possível para também, né, ajudar o irmão no que for possível. Amém? Irmão Carlos, essa é uma oração que toda pessoa que está aceitando Jesus faz, como todos que eu pergunto e faço aqui. Essa pergunta eles aceitam. Então eu não estou fazendo isso por causa de você, tá bom? Pedir que você chegue aqui um pouquinho, né, que vire para mim, está orando com você. Pedir você que repita essas palavras comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para salvar a minha vida. Com o meu coração eu creio para a justiça, e com a minha boca confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe a sua vida. Você está dando o primeiro passo, mas ninguém vai dar os demais se não der o primeiro. Você deu o primeiro. Nós somos pessoas falhas, nós não somos melhores que ninguém, mas no que for possível, você precisar da gente, conte para a gente. Abaixo de Deus, primeiro Deus, depois a gente está aqui para te ajudar no que for possível. Que Deus te abençoe. Te dá um abraço aqui, né? Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, tá bom? Agora, não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado. As palmas que
E a paz vai encerrar o culto em comunhão. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor.